Olá, galerinha. Quero fazer aqui com vocês a aula de força elétrica. Uma aula que, na verdade, a gente já tinha começado a fazer, né? Mas eu vou aqui retomar e como se fosse pela primeira vez, tá bem? Olha só, força elétrica é assim, eu tenho os corpos carregados. E esses corpos, quando estão carregados, eles vão ter forças de atração e repulsão. E aí é importante recordar algumas coisas do primeiro ano. Força é uma grandeza vetorial, ou seja, tem intensidade, tem direção, intensidade é o módulo, que é o número e a unidade, tem direção horizontal, tem sentido, que é o da seta, nesse caso, para a direita. Então, toda força tem três coisas: intensidade, direção e sentido. O valor é a unidade, intensidade é o módulo, por isso que não existe valor negativo, não é isso? É horizontal para a direita, neste meu exemplo. Tudo bem? Olha só, este rapaz bonito aí é o Coulomb. O Coulomb, nós já sabíamos que cargas iguais se repelem, só que o Coulomb nos traz a seguinte coisa: essa repulsão é força. Uma carga empurra a outra carga empurra uma. Então, essa força que uma empurra a outra empurra uma, é uma força de repulsão, força dada em newtons. Se eu tenho mais e menos, tem atração. Uma puxa a outra puxa uma. Então, puxar ou empurrar é força. Força de repulsão quando uma empurra a outra, quando uma puxa a outra, força de atração. A repulsão não é só mais e mais, né? Menos e menos também. Bom, a direção e o sentido é dado pelo sinal das cargas, e tudo bem? Se é atração, se é repulsão. Agora, na atração, aqui na atração elas vão fazer. Achei. Na atração elas fazem isso, na repulsão isso. O sinal das cargas serve para isso. Como calculo o valor da força? Depende do valor das cargas, tudo bem? Depende da distância entre elas. Quanto maior a carga, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Só que a distância está ao quadrado, ok? E depende do meio onde elas estão, que eu vou chamar de K. Está no vácuo, está no ar, vai ser um número aí. A carga é dada em coulombs, as cargas, a distância em metros, a força em newtons. O K é uma constante para cada meio, em geral nós vamos usar o vácuo, 9 vezes 10 a 9. Olha só, aqui é importante dizer para você, as cargas estão em módulo, porque elas têm sinal negativo. Na hora de calcular a conta, quando ela é negativa, eu não ponho sinal, tá? Pode ser que sejam só positivas, ok. Mas se tiver alguma negativa, eu não ponho sinal. Por que não? Porque força não existe valor negativo. Então, para que serve o sinal? Para eu saber se é atração ou repulsão. E aí eu desenhar para onde as forças são. Tudo bem? Legal. Olha só, vamos brincar um pouquinho de proporção. Se eu tirar essa carga Qzão e colocar o triplo, se o Qzão aumenta, o F aumenta, concorda? Então, se o F aumenta, a força, se a carga triplicou, a força também triplicou, multiplicou por 3. Perceba que se eu fosse o contrário, se mexer do Qzão, for mexer no Qzinho, tá? Se eu dobrei a carga, dobra a força também. Tudo bem? Bom, mas o que acontece se eu diminuir a distância, aumentar a distância primeiro? Se eu aumento a distância, a força diminui. Por favor, perceba. Maior distância, menor força. Só que aqui tem uma matematiquezinha aqui, cuidado. Como a distância está ao quadrado, se eu multipliquei por 2, a força divide por 4. Porque 2 ao quadrado dá 4. Quer dizer que se eu tivesse multiplicado por 3 a distância, a força dividia por 9. Exatamente isso. E se for o contrário, se eu dividir a distância, a força multiplica. Em vez de dividir, como dividiu por 2, em vez de multiplicar por 2, ela multiplica por 4. Por quê? Porque a distância está ao quadrado. Tranquilo? Legal. Isso é importante. Vamos pegar aqui um exemplo para você. Eu tenho lá uma carga, no exemplo fala, olha, essas cargas, a força entre elas é 9 newtons. Só que uma das cargas eu aumentei. A força aumenta. Multiplicou por 5. A força multiplica por 5. Ah, mudei a carga, outra carga e aumentei também. Multipliquei por 8. A força multiplica por 8. Quer dizer que a força multiplica por 5 e por 8. A força multiplica por 40. Como eu tinha uma força de 9, vai ser 40 vezes 9, 8 vezes 5 vezes 9, que vai dar a resposta de 360 newtons. Tudo bem? Tranquilo? Bom,
eu posso ter... Então, tem exercícios que ele me dá o valor das cargas. Por exemplo, deu uma carga, deu o valor da outra. E me pergunta a força. Primeiro, e dá a distância. Primeiro, uma mais, outra menos, atração. Tudo bem? Determinar a força, além de desenhá-la, direção e sentido, achar o valor. Aí eu vou jogar na fórmula. K, Qzão, Qzinho, por R ao quadrado. Então, o K é 9 vezes 10 a nona. Um Q ele falou que é 0,8, o outro Q ele falou que é 0,8. Percebe que era negativo, mas entrou sem sinal. Tudo bem? Pela distância ao quadrado. Deixa eu consertar aqui para você enxergar melhor. Por essa distância ao quadrado. Tá bem? Então, é assim. É importante a gente entender aqui. Eu vou só melhorar aqui para você enxergar inteiro, agora sim. Tá bem? Essa distância ao quadrado, não esquece. Ah, fez a conta, bom, achei o valor da força. Tudo bem, tem um matematiquês aqui, que alguns vão ter mais dificuldade, mas perceba, substituir e fiz a conta. Talvez o mais difícil seja mesmo quando eu tenho mais de duas cargas. Aí, cada carga vai ter mais de uma força. E aí eu vou ter que fazer o quê? Soma de vetores. Achar a força resultante. E como é que é a soma de vetores? Mas vamos fazer uma recordar a viver aqui? Eu usava a regra do elefantinho, quando eu tinha papel quadriculado. Como assim? Eu tenho várias forças, e aí eu quero achar a resultante. Como é que eu faço? É a soma dos números apenas? Não, depende de como estão os vetores. Então como é que faz? Repete o primeiro. Põe o segundo, rabinho do elefantinho na trombinha do outro. Pega o terceiro, rabinho na trombinha, só que eu não posso mudar o vetor. Se ele é de assim, inclinado assim, tem que ficar inclinado assim. Se ele é de assado, tem que ficar de assado. Não posso mudar o tamanho dele também não. Aí eu faço sai da saída, chega na chegada. Onde que eu comecei? Onde comecei a desenhar? Aqui. Onde que eu cheguei? Aqui. Então, faz um vetor, sai da saída, sai da bundinha com bundinha, chega na setinha com setinha. Sai do rabinho do elefantinho, vai para a tromba do elefantinho. Achei a resultante. Eu falei que era papel quadriculado. Tá ali o papel quadriculado. Agora conta o quadradinho. 1, 2. Então dê 2 minutos. Tudo bem? É assim que eu faço soma de vetores. Prof, mas que é primeiro, que é segundo, que é terceiro, não importa. O rabinho na trombinha, sai da saída, chega na chegada. Legal? Ah, prof, mas se eu, por exemplo, nesse aqui, eu fiz o A, fiz o C primeiro, depois o A, depois o B. E aí eu faço o quê? Sai da saída, chega na chegada. Se era 1 newton só, cada quadradinho deu 1 newton. Mas, prof, se em vez de começar pelo C, eu começasse pelo A, depois o B, depois o C. Tem algum problema? Não. Prof, mas cruzou, tem problema? Também não. Dá azar? Também não. Sai da saída, chega na chegada, percebe que deu a mesma coisa. Vou fazer só mais um exemplo aqui para você, ó. Outra ordem diferente. Sai da saída, chega na chegada. Percebe que dá igual? Isso quando é papel quadriculado. Quando não é papel quadriculado, a gente tem uns casos especiais. Ah, antes. Às vezes eu tenho várias forças no corpo, né? Estou falando de força no geral, para a gente falar de força elétrica. Aí eu faço sai da saída, chega na chegada. Quando ele dá inclinado, eu não posso contar o quadradinho inclinado. Porque eu não sei, ele pegou metade, um quarto, um terço do quadradinho. Como é que eu faço? Soma na vertical, soma na horizontal, fecha um triângulo. Soma quantos quadradinhos estão na vertical e na horizontal e brinca de Pitágoras da matemática. Calma, calma, vamos devagar, fica tranquilo, calma. Ó, vamos lá, vamos ver os casos especiais, talvez facilite. Eu tenho duas forças indo para o mesmo lado, não é papel quadriculado. Eu vou aplicar alguns casos especiais que eu tirei de lá do papel quadriculado. Quando eu tenho duas indo para o mesmo lado, a soma de vetores, a força resultante, isso é intuitivo, né? Vou somar as forças. Ok, eu desenho para o lado que elas estão indo e o valor soma. Mas toda vez que eu falo de soma de vetores, não é soma numérica, só nesse caso. Por exemplo, o próximo caso especial, uma contra a outra. É intuitivo que é uma menos a outra, certo? A soma de vetores é a história do rabino na trombinha. Como aqui no é papel quadriculado, eu vou direto. Eu desenho para o lado da maior, a resultante, e o resultado é maior menos a menor. O valor da maior menos o valor da menor, porque não existe valor negativo. Prof, se eu tiver duas 90 graus, se fizer rabinho na trombinha, sai da saída, chega na chegada, forma um triângulo. Se formar um triângulo, a resultante vai ser o Pitágoras. A resultante é a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok?
Mais um caso especial, duas com o mesmo valor, 4 e 4, 120. Se você rabina a trombinha, dá um resultado aqui no meio, vai formar um triângulo equilátero e equiângulo. Ou seja, toda vez que eu tiver duas com o mesmo valor e 120, dá o mesmo valor. Ah, prof, se não for o mesmo valor ou não for 120, não é esse caso especial. 3 com o mesmo valor, se eu fizer rabinho na trombinha, olha o que acontece, fecha. A saída e a chegada é o mesmo lugar, então o resultante dá zero. Tudo bem? Esses são alguns casos especiais, mas por que você está falando disso? Quando eu tenho 3 cargas, 4, mais de duas, ó, Q1 e Q2, eu tenho que fazer sempre 2 a 2. Repulsão. Tudo bem? Vamos chamar de F vermelho. Esquece esse númerozinho aqui que é para identificar as cargas. Vamos para ficar mais fácil. F vermelho é a carga 1 e a 3. Uma e a outra se repelem. A 3 e a 2, elas se atraem. Vou chamar de força em azul ali. Tudo bem? Se eu quiser o resultado aqui, nessa carga, o que eu faço? Tá vendo que as duas estão indo para o mesmo lado? Suponha que eu tinha essas duas, fiz as contas e achei o valor dela. Fiz essas duas, fiz as contas, que conta? K, Qzão, aqui Q3, Q2, por R ao quadrado. Tudo bem? Achei o valor delas. Como que é a resultante aqui? Por que aqui? Suponha que ele pediu ali. Podia ser em outro ponto, ok? Vai ser o quê? Uma mais a outra. Desenha para o lado que elas estão indo. Ok? Então, quando eu tenho duas cargas ou mais, eu vou ter mais força. Aí eu tenho que achar a resultante naquele ponto. Eu faço duas a duas. Tem muitos exercícios que eu nem preciso fazer conta. É só pelo desenho que eu já resolvo. Com a lista que você vai fazer aí de tarefa. Olha só, vamos seguir aqui, ó. Esse repele, esse com esse repele. Tudo bem? Então vai ser o que o resultante aqui, uma menos a outra. Vamos supor, só suposição, que eu fiz as contas e deu o mesmo valor das duas. O que eu faço? Uma menos a outra vai dar quanto? Vai dar zero. Só se for o mesmo valor. Tudo bem? Prof, mas sempre na mesma linha? Não, ó. Por exemplo, um exemplo aqui, ó, do Mackenzie. Menos e menos. O que acontece? Repulsão. Na mesma linha que une as cargas, repulsão. Menos e mais. O que acontece? Atração. Tudo bem? Bom, prof, mas e a resultante? Se eu fizer o rabino na trombinha, a resultante vai dar aqui, ó. Rabina a trombinha, sai da saída, chega na chegada. Então é em direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita, é a resultante nessa aqui que foi que ele perguntou. Tudo bem, gente? A nossa listinha, os exercícios de tarefa para você treinar, tem mais a ver com várias cargas para a gente treinar, porque isso é muito comum, muito comum. Tá legal? Valeu, beijos virtuais, foi bom vê-los. Até daqui a pouco com outro videozinho para essa semana.